estão assistindo esta nossa filmagem. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez, depois de quase 2 semanas aí de não estarmos juntos, exaltando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos nós para, em alguns momentos, mesmo não estando todo mundo junto, mas cada um no seu lar, vamos louvar e bendizer junto o nome do nosso Senhor Jesus. E neste momento eu vou recitar, junto com os irmãos, a nossa divisa. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Senhor Deus, Pai Santíssimo, Eterno e Poderoso, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez me dá a oportunidade, nos dá de estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Neste momento eu te peço que tudo que vamos fazer aqui, Senhor, louvores que vamos cantar, Senhor, os salmos que vamos ler, venha ser tudo para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Salmo 59, vamos fazer uma leitura. Salmo 59. Diz assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me.
dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado. Ó Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam a cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, são lábios, são como espadas, e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, coçarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, é o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em tudo pode fazer os vaguearem e abate-os pelos pecados de sua boca, pelas palavras de teus lábios. Sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governará Jacó. Agora vamos fazer orações de exaltação, engrandecendo e exaltando o nome de nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e todo-poderoso, louvado e exaltado seja sempre o teu nome. Pai amado, nós estamos assim muito felizes, porque estamos na tua casa de oração, te louvando e te bendizendo. Te agradecemos, Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor Deus, pela tua fidelidade para com o teu povo. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Esta é a nossa oração neste momento, em nome santo de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, te exalto, Pai, te agradeço, Pai amado, por mais essa oportunidade de aqui retornarmos, meu Pai, para engrandecermos o teu santo nome, meu Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu e irá nos conceder, Pai. Eu te agradeço, Pai amado, porque o teu povo, Pai, vê essa pandemia, Pai amado, mas o teu povo não tem, Pai, esquecido o teu santo nome, meu Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, porque até aqui, ó Pai, o Senhor nos sustentou e irá nos sustentar. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Tu és o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. É o ômega, é o alfa, é o princípio e também o fim, Pai. Nada que acontece, Senhor, não será da Tua permissão. Tu estás no controle de tudo, meu Pai. Então, nesse momento, Pai, nós estamos aqui te exaltando, louvando o Teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Para toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém. É o que nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Santíssimo, Eterno e Poderoso, nós também te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. O Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de estarmos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Amém. Que toda a honra, toda a glória, Senhor, sempre venha ser para Ti, em nome de Jesus. Amém. A força e o poder
versículo 13 diz: Teu reino é o reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O reino do nosso Deus é um reino eterno e é um reino que dura para sempre. Teu reino. Os
país. Sabemos que tudo é governado, como diz, né, pelo nosso Senhor Jesus. E sabemos que Ele está no controle de tudo, mesmo mediante a tudo que tem acontecido. Por isso, neste momento, vamos entregar as nossas vidas a Ele, a vida de nossa nação, nas mãos do nosso Senhor. Todas as pessoas que têm sofrido neste momento, que o Senhor possa estar dando conforto, possa estar indo de encontro a cada família, né, neste país, nesta nação, no mundo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Deus, na tua santa e gloriosa presença, queremos te rogar, Senhor Deus, o favor da nossa nação. Amém. Te rogamos, Pai amado, que o Senhor continue assim, cuidando, Senhor Deus, do teu povo. Continua, Senhor Deus, abençoando cada vida, meu Deus, para que possamos, Senhor Deus, permanecer firme na fé. Amém. Te rogamos por aqueles, Senhor Deus, que estão amedrontados, que ainda não têm esperança em Ti, que o Senhor também continue cuidando, seja com todo o teu povo, seja com a nação brasileira e com todas as nações, Senhor Deus, que estão acometidos com essa epidemia, em nome santo de Jesus. Amém. Santo, poderoso Deus, Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai amado, nesse momento eleva a minha súplica a Ti, ó Pai, a minha voz para estender por esse Senhor em favor da nossa nação. Amém. Não só nós, ó Pai, mas universalmente, meu Pai, porque essa pandemia, Pai amado, não veio só para uma nação, veio para o mundo todo. Por isso, nesta hora, Pai amado, intercedo a Ti, ó Pai amado, e nesse momento o Senhor entre com a Tua providência, meu Senhor. Tudo que está acontecendo, meu Pai, é com a Tua permissão, Pai amado. Nós não sabemos qual o motivo, mas o Senhor sabe, Pai amado. Que nós, ó Pai, como servo Deus, viemos despertar, meu Pai, para tudo que está acontecendo, meu Senhor, no mundo, meu Senhor. Eu te peço nesta hora, Pai amado, que o Senhor proteja a nossa nação, meu Senhor. Que o Senhor, Pai, livre cada servo Teu, ó Pai, dessa pandemia, meu Senhor. Que assim, ó Pai, como o Senhor fez lá no Egito, o Senhor faça hoje, ó Pai, agora no presente, meu Senhor. Que o Senhor coloque, ó Pai, a Tua providência do Espírito Santo, que o Senhor livre desse servo, ó Pai amado, de ser, ó Pai, contraído, ó Pai, por esse vírus, ó Pai, esse vírus maligno, ó Pai, que veio, ó Pai, para assim, ó Pai, destruir a maior parte da população da terra, meu Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, a Tua providência, o Teu livramento, meu Senhor. Principalmente, ó Pai, com aqueles idosos, ó Pai, com as crianças, com aqueles, ó Pai, que têm imunidade baixa, meu Senhor. E que essa pandemia, ó Pai, está atingindo, que esse vírus, Pai querido, está acabando com tudo, meu Senhor. Ó Pai, eu te peço, meu Senhor, e através do que está acontecendo no mundo, ó Pai, as pessoas vinham se despertar, meu Pai. Os Teus servos venham cada mais fortalecer. E a nação, ó Pai, aquela que não tem o Teu servo filho amado Jesus, venham te aceitar como Salvador das suas vidas, meu Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Meu Deus. Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, segundo a Tua bendita presença, Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de todo o povo espalhado na superfície da Amém, terra. Jesus. Toma na Tua santas mãos cada família, meu Pai, toma na Tua santas mãos pessoas que estão no leito, Senhor. Tira eles, meu Pai, dali, meu Pai, no Teu poder santo, pela Tua cura, Senhor. E toma conta, meu Pai, de todo o planeta Terra. Amém, Jesus. É o que nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos o número 312. Mas agora dessa vida, no descanso e no amor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, e protege-me, para mim com compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sendo minha salvação.
minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Quando o mal vier à vida, né? E aí estamos vendo, mesmo mediante a tudo isso, Deus disse que Ele há de nos sustentar, que há de estar conosco em todos esses dias difíceis. E por isso, meu irmão, nós queremos dizer também que o Senhor está com todos nós, mesmo mediante a toda essa epidemia, toda esta crise, Deus em todo tempo há de nos sustentar. Amém. Salmo 66, versículo 1 diz: aclamem a Deus os povos de toda a terra, aclamem com hinos, com louvores. E neste tudo estamos louvando e vamos continuar louvando e bendizendo o nosso Senhor.
fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em teus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens me disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava na Galileia.
cultuar, quanto é importante o culto doméstico, a gente também desperta para uma outra coisa, que nós somos responsáveis pelo outro. Parece que o nosso sentimento de responsabilidade com a vida do outro, nosso sentimento em relação ao outro, que nós somos também responsáveis por ele, isso aflora nessa hora. Alguém que dá um espirro do outro lado do mundo, isso teve um impacto muito grande na nossa vida aqui no Brasil. Alguém que deu um espirro no outro continente, isso teve um impacto na vida de todo mundo. Isso mostra o quanto nós somos responsáveis um pela vida do outro, o quanto nós precisamos cuidar também um do outro. E assim, meus irmãos, muito feliz, nós desenvolvemos aí um meio de continuar falando com vocês, um meio de continuar trazendo sempre a mensagem de Deus para o seu coração. Eu convido vocês nessa hora a ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, e eu leio a partir do versículo 19. O texto diz assim para a gente: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da vossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, ó Senhor, nós te damos graça. Ó Senhor, nós rendemos ao Senhor louvores. Obrigado, ó Deus, pela vida da igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua demonstrando o seu amor para com a igreja, para com a tua igreja, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Nós suplicamos que o Senhor nos livre, ó Deus, que o Senhor nos mantenha distante dessa pandemia, que o Senhor, ó Deus, continue cuidando de nós e que o nosso Brasil e que o mundo, ó Deus, o mais cedo possível, possa estar livre dessa epidemia. Ó Deus, nesta hora nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós estamos ansiosos, ó Deus, por ouvir a tua voz. Portanto, Pai, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pronto, meus irmãos, nós estamos diante do texto de Hebreus, uma carta que alguns vão atribuir a Paulo, outros vão dizer que não foi a Paulo, pela forma da sua escrita, pela elegância do seu texto, pela forma de escrever ser bastante rebuscada. Alguns vão dizer que o texto foi escrito por Apolo, mas uma boa parte vai dizer que o texto é escrito por Paulo. A gente não pode afirmar nenhum nem outro com toda certeza, mas o que a gente sabe é que o texto é santo. De quem inspirou o texto é santo. E aqui a igreja, mais ou menos no ano 60, 64 depois de Cristo, essa carta é escrita. O que a gente percebe nela é que ela fala ainda do templo. E como a gente sabe que o templo ele foi destruído no ano de 70 depois de Cristo, então ela parece ser uma carta que é anterior à destruição do templo. E é sobre o templo também que o autor inspirado está falando. É sobre igreja de que o autor inspirado está falando. É sobre cultuar a Deus. É sobre o véu do templo ter se rasgado. É sobre a existência de sacerdote, uma figura muito importante aqui nessa hora. A gente encontra aqui a figura do sacerdote e
e que vamos falar sobre ela um pouquinho mais lá na frente. Então, estamos no ano de 64 aproximadamente, onde a perseguição aos cristãos ainda existia. Não a perseguição como a gente encontra no início do século, no início do primeiro século. Uma perseguição para a morte, uma perseguição para matar os cristãos. A morte dos cristãos quase que não aconteceu entre os anos 30 e os anos 90 depois de Cristo. Mas aqui existia uma perseguição. E que os cristãos eram perseguidos não mais com uma espada na mão. Eles eram perseguidos moralmente. Alguém que se convertia ao Evangelho, ele era tido como um opositor, um traidor da religião. Alguém que se convertia ao Evangelho de Jesus era um traidor à sua antiga religião, ao judaísmo, era assim que era encarado. Então, o vendedor de peixe na peixaria, ele não queria negociar com alguém que agora era um cristão. O pai se voltava contra o filho, porque o filho agora se diz alguém cristão em Cristo. Então, a perseguição existia dessa forma. Era uma espécie de intolerância aos cristãos, aos novos cristãos. Então, estava bastante difícil para eles. Estava difícil continuar. E quando a gente pensa de que a promessa era de que Jesus viria, era uma promessa da volta de Jesus, na verdade, e já está se passando o tempo, eles já estão em 64 e Jesus não voltou. E Jesus não havia voltado, como de fato ainda não voltou, mas é porque eles esperavam a volta de Jesus para aqueles dias. Eles sabiam que Jesus morreu, ressuscitou e iria voltar. Os crentes do primeiro século achavam que ele voltaria no primeiro século. O do segundo século achava que ele voltaria no segundo século. Então, deixamos no século 64, no ano 64 depois de Cristo, e Cristo não havia voltado ainda. Então, isso perturbava alguns cristãos. Eles já estavam duvidando de que Jesus voltaria. A perseguição existia e eles esperavam a volta do Messias. A perseguição apertava em relação a eles. As pessoas ficavam sem falar com eles, ficavam sem poder negociar, eles ficavam sem poder casar com alguém da religião judaica, porque ele agora era um cristão. Então, casamentos ficavam ameaçados, casamentos eram sacudidos por conta disso. E Jesus não voltava. Então, pense quanto era difícil para eles. Eles esperavam a volta de Jesus, para aquele tempo, e Jesus não volta. Então, é por isso que aqui o escritor, ele vai escrever para esses cristãos, encorajando a sua fé, falando para ele da importância da perseverança, falando para ele o quanto eles devem estar pacientes, prontos, firmes, convictos de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora sim entra a figura do sacerdote. Perceba que o sacerdote era alguém que tinha acesso ao Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo, o lugar que na verdade simbolizava para aquela religião a presença viva do Deus, a presença de Deus vivo ali no meio deles. Era uma espécie de Shekinah, era Deus no meio dele, era a presença viva de Deus no meio daquele povo. Então, o sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo para oferecer sacrifício por conta dos pecados. Alguém que tinha cometido pecado, ele iria até o sacerdote levava a sua oferta, o seu sacrifício, e aquilo era sacrificado a Deus no templo e Deus perdoava o pecado daquele povo. Era assim que se cria, era assim que se acreditava, era isso que se tinha sobre perdoar pecado, como extinção de pecado, como uma prática para fazer com que alguém se tornasse puro novamente. Então, todos os anos, ano após ano, o sacerdote entrava e sacrificava. Mas percebam vocês que, mesmo sacrificando todos os anos, o sacerdote estava lá sacrificando. O ano que vem ele vai ter necessidade de sacrificar novamente. E sacrificar novamente. E sacrificar novamente. Parece que não estamos livres do pecado. Parece que não estamos libertos de uma vez por todas de pecado. E aí é que entra a figura de Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote singular, como sendo aquele capaz de extirpar de uma vez por todas o pecado da humanidade. E aí o texto vai trazer
Jesus como sendo esse sacerdote, aquele que, quando morre na cruz por conta dos nossos pecados, faz com que o véu do templo se rasgue, faz com que a separação que existia do lugar santo e o santo dos santos seja de cima a baixo rasgada. Na verdade, era o corpo de Jesus que estava sendo rasgado. A morte de Jesus na cruz faz rasgar o seu corpo, rasgar o véu do templo, e que isso agora nos dá acesso novamente a Deus. O que fazia com que eu tivesse acesso a Deus era o intermédio do sacerdote. O sacerdote era alguém que intermediava o meu acesso a Deus, o acesso daquele povo a Deus. E agora, o que Paulo está dizendo é que nós temos em Jesus um novo e vivo caminho. Um caminho para onde? Um caminho para Deus. Um caminho de acesso a Deus. De que agora o sacrifício foi feito. O sacrifício foi feito de uma vez por todas por Jesus. Eu preciso agora entrar no Santo dos Santos com o coração puro. O homem que não tinha acesso a Deus, o homem que não podia entrar no Santo dos Santos, só fazia isso por meio do sacerdote, agora tem ele o livre acesso a Deus. É isso que Paulo está reforçando para ele. Olha só, vocês são filhos de Deus, vocês são crentes em Cristo, aquele que morreu e que abriu um novo e vivo caminho para que a gente tenha acesso a Deus. E aí ele vai dizer assim para a gente no versículo 22, portanto, ou seja, tendo em vista tudo isso, tendo em vista que o véu do tempo se rasgou, de que nós somos crentes agora em Cristo, por ser esse sacerdote, por ser aquele que de uma vez por todas eliminou o pecado do mundo, nós, portanto, ter você acreditado nisso, acheguemos-nos a Deus. O versículo 22. Portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações expedidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O verbo aqui é achegar. E ele diz assim, acheguemos-nos a Deus. Em tempos como o nosso, talvez seja tempo disso. O tempo que nós temos aí, maior do que o que tínhamos antes, alguns, a maioria na verdade, é tempo para que você possa se achegar a Deus. Para que você lembre de que o véu do tempo se rasgou, de que agora você tem acesso a Deus. Achegue-se a Deus. Parece que o escritor está falando com alguém que já estava distante de Deus. Alguém que já estava voltando para o velho caminho, para o antigo caminho. Mas aí ele diz assim, olha, calma, achegue-se a Deus. Acheguemos-nos a Deus. Tome posse da palavra, tome posse disso, do véu do tempo ter se rasgado. E agora, se achegue a Deus. Volte-se para Deus com o coração puro, sabendo que nossos pecados foram perdoados. Sabendo que eu devo me achegar a Deus, não mais com um carneiro, para que o carneiro seja sacrificado e que eu acredite que isso me purifica. Ele diz assim, tenha o seu coração puro. Tenha o seu coração puro, achegue-se a Deus. Entenda que o sacrifício é você, que a renúncia precisa ser sua, e que você precisa ter uma vida correta e se achegar cada vez mais a Deus. Então, meus irmãos, é tempo, primeiro, de achegarmos a Deus. Achegue-se a Deus, acheguemos-nos a Deus. No versículo 23, ele vai dizer ainda assim para a gente, olha, sem duvidar, sem nenhuma dúvida, mantenhamos. Enquanto a gente falou no versículo 22, acheguemos-nos, aqui o verbo é, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Ele fala sobre manter. Manter, ele está dizendo para a gente que a gente já tem, que a gente precisa manter a fé. Essa fé que você tem, essa fé que um dia você professou, ele está dizendo assim, ó, mantenha essa fé. Mantenha essa fé inabalável. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Aqui nós vivemos a promessa da volta de Cristo. Nós vivemos a promessa de que o nosso Senhor, Ele virá. Então ele diz assim, mantenha essa esperança. E ele fala para um povo que já havia esquecido disso. Ele fala para um povo que, na verdade,
por conta da perseguição, por conta de não ser compreendido, por conta da inimizade que se fazia entre pai e mãe, a inimizade que se tinha entre o açougueiro e o seu cliente, a amizade que existia entre o judaísmo e o cristianismo, os novos cristãos, esse confronto que existia entre eles, faz com que eles agora parem, de que eles dizem assim, parece que o nosso Senhor não vem, estamos esperando Ele há tanto tempo, já estamos aí há alguns anos, alguns já morreram esperando essa promessa, mas Ele não vem. Mas aí o autor aqui fala, eu estou tentado a dizer Paulo, ele fala assim para a gente, olha, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então assim, meus irmãos, quem fez a promessa é fiel. Essa é a nossa esperança. É isso que a gente precisa manter aí, inabalável, a fé de que Deus, que nos fez a promessa, de que Jesus, que prometeu voltar, Ele voltará. De que a promessa será cumprida. Em terceiro lugar, o versículo 24 vai trazer um outro verbo também muito interessante para a gente. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Repito. E consideremos uns aos outros. O verbo é considerar uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e as boas obras. Como amar, como manter o amor fraternal em momentos difíceis. Como manter, como não pensar apenas em si. Como não pensar em proteger apenas a minha casa. Como pensar em tempos de coronavírus, na minha vida, apenas em mim. Como é que eu posso pensar nos velhinhos que são mais sensíveis a essa doença, a esse vírus? Como pensar nas crianças que não são as minhas? Ele está dizendo que a gente precisa manter em momentos difíceis, que a gente precisa manter este amor, que a gente precisa considerar o outro, que a gente precisa encorajar o outro à manifestação de amor. Em momentos como esse, a gente precisa encorajar o outro a amar. Em momentos como esse, a gente precisa encorajar o outro a ser melhor, a fazer mais. Na verdade, assim, fazer aquilo que sempre foi uma marca da igreja, aquilo que foi sempre uma marca do cristão. Ser excelente no amor, ser excelente em amar. Amar como Jesus amou. Então, irmãos, encorajemos. É isso que a gente faz quando a gente usa as redes sociais e aí, em tempos como o nosso, usar o Facebook, usar essa transmissão que a gente está fazendo aqui, usar também o WhatsApp. Tudo isso nós fazemos para encorajar. A nossa missão é encorajar uns aos outros. Em momentos difíceis precisamos disso também. Manter acesa, ligar, por exemplo, para aquela irmã que está distante disso tudo. Liga para ela e diz assim, irmã, como está a senhora? Como é que está a senhora? A senhora não foi esquecida, não. Nós não esquecemos da senhora. Na verdade, nós somos daqueles que abandonam os seus. Muito pelo contrário, mas que tem cuidado. E aí que nós mostramos amor fraternal, nós estamos nisso, encorajando um ao outro, considerando o outro. É disso que Paulo está falando. É disso que o autor inspirado está falando para a igreja. Ele me fala no versículo 25, um outro verbo também bastante interessante. Eu chamo a atenção de vocês para a gente ler o versículo 25, quase que de trás para frente, da parte B para a parte A. E o verbo é motivemos uns aos outros. O verbo é motivar uns aos outros. E motivar uns aos outros é o oposto de abandonar. Ele diz assim, olha, vocês precisam motivar uns aos outros. Não abandone a vossa congregação, como é costume de muitos. Então, lendo agora o verbo, o versículo da forma que está aqui, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. A gente sabe o que é igreja, a gente não abandonou ao estar junto. E aqui o verbo abandonar, ele é usado no sentido de apostatar,
ele é usado no sentido de desertar, de um desertor. Não seja um desertor. E ele está falando, lembre-se você, para um povo que alguns já haviam abandonado a fé. Alguns por conta da perseguição, alguns por conta da dificuldade, havia abandonado a fé. Alguns já haviam, por conta da suposta demora da vinda do Messias, da vinda de Jesus, da volta de Jesus, já haviam abandonado esse evangelho. Olha, esse evangelho só trouxe para mim prejuízo. Me colocou contra meu pai, contra minha mãe. Esse evangelho me colocou contra seu Joãozinho da mercearia, que já não vende mais a mim porque eu sou cristão. Das pessoas que não querem manter um relacionamento comigo porque eu agora sou um cristão. Então, alguns, por conta disso, desse tipo de perseguição, abandonaram esse congregar, esse estar junto. Abandonou esse ser igreja. Graças a Deus não é o nosso caso, de ter abandonado a igreja. E quando a gente pensa em abandonar a igreja, no momento de confinamento, eu chamo você a refletir sobre isso. Porque aqui, abandonar a igreja não tem nada a ver com ir à igreja ou não ir à igreja. Pode existir alguém que vai à igreja todos os cultos, de que está presente na igreja todos os cultos, mas de que, na verdade, está fora da igreja. Porque o seu pensamento nunca foi um pensamento de igreja. Porque o seu pensamento pode ser um pensamento distante, um pensamento de não se envolver com a igreja. Então pode existir alguém na igreja que não se envolve com a igreja. Então esse é alguém que já apostatou, embora esteja na igreja. Então não é disso que Paulo está falando. É de congregar ou não, de estar juntos ou não. Nós não deixamos de cultuar, nós não abandonamos o sentimento de igreja, nós não abandonamos o ser igreja. Muito pelo contrário, nós seguimos firmes. Nós seguimos aí juntos, motivando uns aos outros, alimentando a fé uns dos outros, preocupado com a vida do outro. Lembre-se desses 4 verbos. Acheguemos-nos a Deus. Mantenhamos-nos inabalável a confissão da nossa esperança. Consideremos uns aos outros e não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Que você possa ter despertado este dia sobre o que é ser igreja, sobre o propósito de Deus para a sua igreja. Deus, quando pensou a igreja, quando pensou esse ajuntamento, o que Ele queria, na verdade, é que o meu estar com você, o seu estar comigo, isso encorajasse a mim e a você. Que juntos a gente pudesse admoestar uns aos outros e ser admoestado também pelo Espírito Santo, e que nisso a gente pudesse prosseguir, que a gente pudesse caminhar nessa caminhada de fé. E a caminhada de fé aqui não é um simples caminhar, é um caminhar que se aproxima de um novo e vivo caminho. É um caminhar que nos leva em direção a Deus. Um caminhar que nos leva agora a entrar no Santo dos Santos, poder adorar a Deus, adorar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Foi um prazer falar com vocês. E eu acredito que mais cedo do que a gente pensa, a gente vai estar juntos, reunidos, não mais eu falando daqui, quer dizer, eu falando daqui, mas com vocês aqui, bem pertinho de mim, bem sentindo o calor humano. O calor que eu sinto é sabendo que você está aí, mas eu não senti o calor humano um do outro, e aquele calor que algumas vezes até nos incomoda, que a gente algumas vezes já reclamou dele, do calor do outro, e que agora a gente tem sentido falta. Que Deus possa estar te abençoando.